E aí, Davi, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos Teles, sou desenvolvedor e hoje a gente vai dar início ao nosso curso de CSS para iniciantes, então vem comigo. Bom, eu tava um pouquinho sumido aqui do YouTube, eu sempre dou essa desaparecida, né, para aumentar o suspense na hora da volta. E hoje a gente vai começar um curso de CSS para iniciantes, porque a gente já tem um de HTML, inclusive se você chegou aqui e ainda não viu nada sobre HTML, recomendo que você pule primeiro nessa playlist de HTML que vai te ensinar do básico ali o que é o HTML, vai te mostrar até um pouquinho de algumas coisas do CSS também, para que aí você chegue pronto para essa aula. Então eu não vou entrar muito em vários detalhes sobre HTML e tudo mais, porque já tem um conteúdo assim no canal, beleza? Então vamos focar apenas no CSS. Bom, o CSS, ele nada mais é do que o estilo do nosso site, né? Então o HTML no nosso site, ele faz o papel de criar o corpo do nosso site, ele cria a estrutura do nosso site, e o CSS vem e veste isso, né? Coloca estilo, coloca cores, coloca imagens, no caso ele edita, né? Ali tudo que é visual dentro do nosso site a gente consegue editar com o CSS, beleza? Então a gente coloca uma imagem com HTML e a gente consegue, por exemplo, sei lá, mudar o filtro daquela imagem, a gente consegue arredondar as bordas delas, tudo isso a gente consegue utilizando o CSS, tranquilo? Então chega de papo, que eu sei que eu sou lindo, mas vocês não vieram pra ver minha cara, então vamos pro vídeo de hoje. Bom, eu aqui já tenho um monte de código, mas não precisa se preocupar com tudo isso, beleza? Eu tô nesse ambiente que é o Code Sandbox, porque ele permite que a gente crie nossos sites, crie aplicações online e a gente consiga distribuir, compartilhar, né, o link com outras pessoas. Você pode utilizar o Visual Studio Code. Eu vou estar utilizando esse ambiente aqui porque eu acho mais prático para dar aula e tudo mais, mas fica à vontade para usar o VS Code. Tudo que eu fiz aqui dá para fazer no VS Code, beleza? Então o primeiro passo é criar um arquivo HTML, né? Você pode ver que ele gerou, já tem alguns arquivos aqui pra gente, mas eu vou apagar porque eu não quero me preocupar com eles agora. Então, beleza? Você vai entrar no seu VS Code, vai criar um arquivo index.html e vai começar no básico, né? Aqui a gente pode colocar HTML 2.5 e ele já preenche. Isso também funciona no VS Code, beleza? Então, só recapitulando as estruturas básicas do HTML, aqui a gente tem um doctype HTML que serve para dizer que esse arquivo ele vai trabalhar com HTML5, que é a versão mais recente que a gente tem. Depois a gente fala que aqui vai iniciar o nosso código, né? E aqui a gente passa uma linguagem. Aqui tá em inglês, eu posso passar PTBR para dizer que vai ser Português Brasil. Aqui tem a tag head, que vai colocar algumas informações relacionadas às configurações do nosso site. Então aqui, por exemplo, quando a gente coloca meta charset UTF-8, eu tô dizendo o quê? Que esse site, ele utiliza as mesmas palavras, as mesmas letras que a gente tem, por exemplo, no português. Então a gente utiliza acentuações, a gente utiliza C cedilha. Isso diferente do padrão que a gente usa nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos eles não têm esse padrão de acentuação, de C cedilha. Então a gente usa o TF8 porque como a gente trabalha com uma língua, né, que no caso é o português, que possui acentos, possui alguns caracteres específicos, a gente acaba utilizando o charset, beleza? Além disso, a gente coloca aqui o name viewer port, que é para controlar também algumas coisas que a gente vai aprender aqui relacionadas ao CSS também, beleza? É mais questão de tamanhos, né, que a gente vai definir, mas a gente vai ver isso ainda. E outras coisas aqui também, a gente coloca o title e a gente pode colocar várias outras informações. Uma delas, muito importante, vai ser relacionada ao CSS, mas daqui a pouco a gente vai ver isso. Beleza? Eu só quis dar essa explicação bem resumida mesmo, só pra gente relembrar o que acontece aqui dentro do nosso código, tranquilo? Como eu deletei aquele código anterior, você pode ver que saiu tudo aqui, não tem mais nada. E ele tem essa tag body também, que a gente ainda não falou dela. A tag body, ela serve pra colocar o corpo do nosso site, né? Dizer o que vai aparecer para o usuário. Tanto é que o que eu digitar aqui, ó, blá, 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 por exemplo, e atualizar, você pode ver que aparece aqui do lado, beleza? Então a tag body, ela serve para exibir informações ao nosso usuário, tranquilo? Agora, por exemplo, o que a gente pode fazer? Eu vou colocar dentro da tag body, eu vou colocar um H1, que seria o título do nosso site, beleza? Então eu vou colocar um H1, por exemplo, José. Opa, eu tô com o meu teclado, ele sempre fica no padrão dos Estados Unidos. Então, José, lá nos Estados Unidos, como eu disse, não tem acento, né? José Carlos Teles, aqui eu vou colocar /H1, que é para fechar essa tag, beleza? Vou atualizar aqui, José Carlos Teles, tranquilo? Tá, e agora, o que a gente pode fazer, José? Quando a gente cria um título, às vezes a gente quer mudar a fonte, a gente quer personalizar a cor. E para o CSS tem 3 formas da gente fazer utilizando o CSS. A
A primeira, que vocês já devem ter visto, e muitos de vocês, inclusive, devem estar utilizando ainda, é o CSS como uma tag dentro do HTML. Então, aqui dentro do head, a gente vai colocar essa tag style, né? Fechando com /style. E aqui dentro eu posso colocar, por exemplo, H1, abro chaves, color, 2 pontos, posso colocar red, por exemplo, que seria vermelho, né? Eu dou um Ctrl S para salvar aqui o arquivo, atualizo e olha que mágica, ele mudou aqui a cor do nosso título para vermelha, beleza? Essa é uma forma útil, legal, José. É legal, tipo assim, serve, dá pra fazer muita coisa, inclusive, aqui. Na verdade, vai dar pra fazer tudo praticamente que a gente vai aprender aqui nessa playlist. Só que tem um problema. Essa forma style, ela vai poluir muito o nosso código. Por quê? Imagina que a gente tem vários estilos aqui dentro, por exemplo. Agora a gente tem só o do H1. Vamos supor que eu quero personalizar o body. Eu quero colocar um background color. E não se preocupe em decorar isso ainda. Calma, a gente vai ver com o tempo. Então eu vou colocar um background color black, beleza? Que é pra mudar a cor de fundo. Dou um Ctrl S aqui pra salvar, atualizo, mudou. Beleza? Tá funcionando. Só que você tá vendo que conforme eu vou adicionando mais estilizações, o meu código ele vai ficando maior e vai chegar uma hora que eu vou ter tanto HTML, tanto CSS aqui e ainda podendo ter JavaScript, cara, que vai ficar bizarro o meu código, vai ficar uma tripa gigante, aqueles códigos de 2.000 linhas. E no começo, a gente gosta de ver código grande. Eu, quando comecei a estudar programação, eu via aqueles códigos de 1.000 linhas, tirava foto, postava no Instagram, achava lindo. Só que conforme você vai crescendo na área, vocês vão perceber que vocês vão odiar código grande. Porque código grande é sinônimo de dor de cabeça, porque vocês vão ter que passar mais tempo lendo o código, tentando entender o que tá acontecendo ali. Então, para esse curso, a gente vai evitar ter esses códigos tripas, os códigos gigantes, beleza? E como que a gente faz isso, José? Muito simples, cara. Na verdade, eu falei evitar, mas capaz a gente tem em algum momento. Então, vocês me julguem nos comentários, caso apareça. Mas, como que a gente faz isso, José? Antes da gente ir para essa separação do HTML e CSS, vamos ver outra forma também de usar o CSS, que é o que a gente chama de CSS inline. Então, você tá vendo que aqui eu tenho o meu CSS, né? Eu vou deixar ele aqui por enquanto, não vou remover não. Mas eu vou criar uma outra tag chamada H2, beleza? Então, H2 seria o nosso subtítulo aqui, né? Então, opa, H2... Esse teclado aqui é complicado. H2. E aqui eu posso colocar, por exemplo, bem-vindos, né? Dar um Ctrl S e atualizar. Aqui ele não vai aparecer porque a cor de fundo tá preta, né? Mas eu posso colocar, por exemplo, aqui style, beleza? Igual, abro aspas e coloco color, 2 pontos. Aqui eu vou colocar blue, só pra diferenciar, beleza? Atualizo aqui. Olha que mágica, apareceu aqui também. Então, isso que a gente fez aqui é o que a gente chama de CSS inline. Inline seria em linha, né? In, do inglês in, e line do inglês seria linha, traduzindo para o português, no caso. Então, é o CSS em linha. Por quê? Porque a gente está colocando ele diretamente na linha que a gente está alterando o estilo, tranquilo? Então, tem essas duas formas da gente trabalhar com CSS. Ou em tag, ou inline. Existe uma outra forma, que é o que a gente vai ver aqui, que é criando um arquivo chamado style.css. Você pode criar ele, e de preferência na mesma pasta que você está trabalhando agora. Então, ó, por exemplo, vou apagar isso daqui, só para vocês entenderem. Então, vou deletar esse cara. Vou criar um novo arquivo chamado style.css. Esse nome, ele é opcional, só que por padrão a gente sempre coloca style, beleza? E aqui, dentro do meu head, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar link... Tá vendo que aqui ele já tem essa opção, ó, link 2.css. No VS Code também vai aparecer, então fica tranquilo. Vou dar Enter. Ele já preencheu aqui com style.css, porque eu falei que é o nome padrão. Vou salvar esse arquivo. E agora, aqui no style.css, eu vou colocar, por exemplo, que o meu body, ele vai ter um background color white, que seria branco, né? Vou dar um Ctrl S para salvar. Atualizo aqui. Espero. Carregou aqui. Agora tá branco, beleza? Então, mesmo ele estando com o background color black aqui, ele prevaleceu o meu style. O meu link, né, que eu fiz aqui com o meu arquivo CSS, tranquilo? Essa forma é o que a gente faz de CSS modular, né? Onde eu tenho um módulo do CSS, eu tenho um link para esse CSS, ele não tá embutido no meu HTML, ele tá separado, é como se fosse um módulo, e eu adiciono esse CSS no meu HTML através desse link, beleza? Eu faço um link com o arquivo. Você viu que ele substituiu? Porque aqui ele tá com o background color black, né, dentro da minha tag style, mas quando eu coloco o style white,
aqui no meu arquivo, ele meio que substitui o que já estava antes. Isso acontece por quê? Olha, se eu colocar, olhando pela lógica aqui do HTML, né? Beleza, então vamos supor que o HTML tá lendo verticalmente, né? Então ele tá vendo aqui, ó. Tem um doctype, tranquilo, aí tem um style. Aí ele fala, ó, background vai ser preto. Só que ele chega aqui no final e ele fala, tem que ler um arquivo CSS. Agora eu vou mudar para branco, porque o arquivo CSS tá branco. Então, pela lógica, né, seguindo se a gente fosse ver essa linha vertical, se eu coloco antes daqui esse link style, então ele vai prevalecer essa daqui, já que ela vai vir depois e vai substituir, correto? Então, se eu atualizo isso daqui, correto, ele vai colocar o preto, já que a cor preta, ela vem por último ali, né? Então ele acaba tomando essa decisão, porque o HTML ele vai ler isso de forma vertical. Só que tem uma outra coisa. Além de poder controlar mais ou menos dessa forma aqui, né? De colocar o style e depois eu poder redefinir esse estilo com a tag e tudo mais. O style inline, ele tem mais poder ainda. Concorda? Porque, ó, eu vou colocar aqui, ó. Style. E aqui eu vou colocar background, color, blue. Né? Vou colocar purple aqui que... Nossa, a gente vai fazer uma festa aqui, né? Purple. Vou dar um Ctrl S, vou atualizar aqui o nosso site, mudou pra Purple. Nossa, aqui eu já tô cego, aqui minha visão aqui já foi de base, tá? Deixa eu até tirar isso aqui que senão vai me dar uma agonia. Mas resumindo, vocês viram que o style em inline, ele tem mais poder, vamos dizer assim, no nosso site. Por quê? Porque, como eu disse, imagine que o CSS, ele tá lendo tudo aqui no HTML, ele tá lendo tudo na vertical. Quando ele chega no inline, o inline ele já tá diretamente ali no que ele está renderizando. Então ele já renderiza com mais impacto, vamos dizer assim, né? Então ele acaba substituindo o que estava antes. É óbvio que tem outras formas daqui da gente poder... Tem gente que vai colocar, por exemplo, essa tag style aqui dentro do bar. Então a gente pode brincar bastante com essas questões. E tem como a gente forçar que um estilo ele fique predominante no nosso site, mas a gente não veio aqui hoje para ver isso, tranquilo? Então hoje era mais uma aula pra gente ir relembrando algumas coisas do HTML e também começar a incorporar o CSS dentro do nosso site, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês como que dá para trabalhar dessas três formas com CSS. E lembrando, não quer dizer que uma está errada e a outra está certa. São três formas diferentes da gente utilizar o CSS. Como eu disse, eu particularmente gosto mais de utilizar ele mais modularizado, porque eu acho que fica mais separado. Mas não quer dizer que o style tá errado ou que o inline está errado. São padronizações que a gente vai se aperfeiçoando com o tempo na área de programação. E vocês... eu falo programação, apesar de ser CSS, lembrando que CSS não é uma linguagem de programação. Então já cortando o barato de quem já ia postar que tava programando CSS... Eu não ligo, não, pode me marcar, eu até compartilho. Mas tem muito programador que vai ficar chateado. Mas enfim, na área de desenvolvimento web, melhor dizendo, a gente sempre procura essas padronizações, por isso eu trouxe pra vocês, tranquilo? Mas lembrando que nenhuma está errada e a outra está certa, tudo se funciona, tá perfeito, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha volta aqui, minha redenção para o YouTube. E caso você goste, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou estar lendo. E tchau, tchau, valeu!